ser humano pede para nascer. Nenhum ser humano escolhe o destino dele. Se a gente passa por isso é porque Deus quis que a gente passasse. E veja só, tudo isso hoje se transformou em uma plataforma de motivação. Quantas pessoas vão assistir esse documentário agora e vão ver que eles moram em lugares assim ou infinitamente piores. E vão olhar para frente e vão falar assim, poxa, eu nunca vou ser nada. A maioria das pessoas que tem uma vida assim acabam se envolvendo com drogas, acabam se envolvendo com bandidismo. Então existem dois caminhos com o passado. Ou você transforma o seu passado num chapéu mexicano, um sombreiro, que vai fazer um peso em cima da sua cabeça, você vai andar a vida inteira olhando para baixo, sentindo o peso do seu passado nos ombros, ou você pode transformar o seu passado num tapete, você passar por cima dele, ou numa plataforma, numa catapulta, deixar ele te jogar lá para cima. E quando você olha para trás, você diz assim, eu não quero voltar para lá, eu quero melhorar. Foi isso que Deus fez comigo aqui. Eu olho que hoje, eu não tenho vontade de parar, eu quero continuar. Quero continuar. Sempre inteligente, não repeti um ano. 7 anos eu fui para a escola, mas antes para a escola eu ganhei meu primeiro presente. Aí meu pai falou, isso aqui é o seu presente, com isso aqui você vai virar um homem. Essa praça, ela tem muita história da minha vida. Foi aqui que meu pai, Sozico, famoso taxista da cidade, ficava trabalhando e era aqui que às vezes eu me encontrava com ele quando chegava da Guarda-Mirim ou com a minha bicicleta, enfim. Esse aqui é o centro da cidade de Orlândia. Eu tenho muitas histórias nessa praça. Foi aqui que, há muito tempo atrás, eu exerci uma das minhas primeiras profissões, vamos falar assim. Seria a minha voz embarga, quando eu lembro disso. Foi aqui que eu comecei a ser homem. Homem no sentido, não de ser macho, mas de ser uma pessoa que aprendeu a ser profissional, a ter um trabalho. Eu vou mostrar para vocês agora o que é que eu fazia. Antes de ser guarda-mirim, antes de ter a minha bicicleta, foi um dos primeiros presentes que meu pai me deu. Está aqui do meu lado. Essa pequena caixa de engraxar. Foi com essa caixa que eu comecei a aprender o que é ter responsabilidade, o que é viver para poder ajudar a família. Meu pai, na época, ele morava fora de casa, como sempre morou. E eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade. Foi ele e um cidadão aqui da cidade chamado Sorrasmin. Os dois foram na minha casa. E ele falou assim, nós vamos te dar um presente agora. E eu pensei que era uma bicicleta, pensei que era um carrinho cheio de cavalinho, alguma coisa assim. Aí quando meu pai tirou essa caixinha de engraxar, os meus olhos brilharam. Porque não deixava de ser um presente. Mas era tão grande para mim isso. Quando eu caí no meu ombro, eu falei, eu não vou aguentar carregar. Porque eu era muito pequeno. Mas depois que eu comecei a desenvolver o trabalho, eu sempre tive orgulho disso. Ganhei um presente, uma caixinha de engraxar sapato. É o meu troféu. Tenho ela no meu escritório até hoje lá. Uma caixinha de engraxar sapato. Ela era tão grande e pesada quando eu era garoto e hoje ela mal cabe no meu ombro. E quando eu olho para aquela caixinha de engraxar, eu tenho boas memórias, boas lembranças e algumas tristes. Eu me lembro que caminhava pela cidade todo final de semana. Eu vinha para essa praça, inclusive, e meu pai nunca me recriminou aqui. Eu lembro que ele ficava sentado no banco de táxi e eu engraxava sapato e ele olhava para mim sorrindo, dizendo assim, assim é que um homem aprende a ser homem. Foi com essa caixinha de engraxar que eu comecei a descobrir o que é viver. O que é você poder superar a humilhação, superar o orgulho e que todo tipo de trabalho dignifica um homem. Eu entrei na casa de um cidadão lá na minha cidade, chamava Doutor Amador, mas era um homem importante da minha cidade. Ele tinha 12 pares de sapato. E aquele homem disse para o filho dele, tá vendo aquele garoto? O futuro dele é ser um trombadinha. E aquilo entrou dentro do meu peito e eu quase explodi em choro. Eu terminei de engraxar os sapatos, fui para casa, esperei minha mãe chegar do trabalho. Minha mãe trabalhava de doméstica. Quando minha mãe chegou, eu disse, mamãe, eu vou ser trombadinha quando eu crescer. Por que você está perguntando isso? E eu comecei a chorar. Pare de chorar, moleque. Pare de chorar. Eu disse, mas mãe, ele disse que eu vou ser. Minha mãe disse, você vai ser aquilo que você quiser ser. A escolha é sua. Se você quiser ser o que ele disse, você será. Mas se você quiser ser um homem importante, você será um homem importante. Eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Achava engraçado ele engraxar, não gastava 1 centavo. Não, mãe, eu quero ver que a senhora vê o tanto que eu ganhei. Quando ele não ia engraxar, ele ia vender picolé. Chegava com o dinheirinho, outra vez, mãe, gosta de me dar um dinheiro para comprar picolé?
Ele não podia ter chupado quantos picolé fosse lá, ué. Depois descontava, né, Dona Tereza? Pagava lá e pronto. Vendendo picolé, me dá um dinheiro desse para me comprar picolé. Pra você ver, a inteligência. Marquinhos, por que você não chupou o picolé, Marquinhos? Não, mãe, eu queria que a senhora visse o tanto que eu ganhei. Eu lembro dos professores da escola. Eu lembro da professora do primeiro ano. Qual era o nome dela? Maria Helena. As notas, sempre tirou as melhores notas. Sempre, todos os anos, sempre foi orientador da sala ali. Eu era professor da escola dominical de classe dos jovens. E eu me lembro do Marcos como um aluno interessado, assíduo, né? Eu estudei aqui nessa escola. Essa foi a primeira escola que eu estudei, chama Coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira. Aí eu fiz da primeira à quinta série. Ela tem um formato de cemitério, dizem que ela foi o primeiro cemitério da cidade. Tudo aquilo ali, ó, era a Vila Tatu. Agora não é mais Vila Tatu, agora há uma boa vista para se ver daqui. A 50 quilômetros de Ribeirão Preto, Orlândia é uma das pequenas cidades do interior de São Paulo, na principal rota para Minas Gerais, a rodovia Anhanguera. A cidade recebeu este nome em homenagem ao coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, fundador da cidade. Este, em uma visão inovadora, determinou que a cidade fosse projetada com características urbanas modernas, cortadas por amplas avenidas. Andando por Orlândia, Marco Feliciano, ainda muito jovem, se despertou ao ouvir a voz de um Deus. Toda essa rua pavimentada, asfaltada que você vê, não existia isso na época que eu morava aqui. E aqui era tudo terra, e quando ventava, venta muito em Colina, quando ventava aqui, a cidade, essa parte da cidade desaparecia, ficava toda cheia de poeira. Quantas vezes eu saindo da escola onde eu estudava, eu chorava porque achava que a cidade tinha desaparecido. Por causa da poeira que levantava daqui e porque aqui ficava nessa baixada. Por isso, Vila Tatu. Hoje, a vila evoluiu. Agora chama-se Jardim Boa Vista. Porque você, de lá da cidade para cá, tem uma vista, uma visão muito mais bonita do que era antes. Era garoto. Minha mãe disse que a gente tinha conseguido morar numa casa que tinha chuveiro. Esse corredor aqui, ele não era pavimentado assim ainda, era terra. Só que hoje, ele para mim tem uma distância. Quando eu era garoto, eu pensava que tinha 100 metros de distância aqui. Eu morria de medo aqui nesse lugar. Tinha medo do escuro. Então ele ia para casa dele, então ele falava pro meu filho, Tom, eu chamava ele de Tom, Tom, vamos na minha casa, lá tem doce, vamos. E meu filho ia com ele, mas para passar no corredor, porque ele tinha medo de passar sozinho à noite. Eu vim para cá com 7 anos, eu me converti com 13 para 14. Com 15 anos de idade eu ainda estava aqui. Foi aqui que eu tive algumas experiências profundas com ele. A casa que eu morava era essa casa aqui, agora ela está em reforma. Mas foi aqui nessa casa que eu cresci, foi quando eu comecei a ter as minhas experiências com Deus. E eu estou tendo aqui a oportunidade de estar com a Dona Maria. Dona Maria, essa senhora bonita aqui. Essa jovem senhora, foi ela que alugou a casa para minha mãe. E ela me viu crescendo. Ele foi criado aqui, nessa casinha aqui, desde pequenininho, ia pra escola, saí daqui já moço. Saí daqui quase para casar. É. Eu sempre comento com os irmãos que eu usava uma tramela, né? Eu abria a janela tramela. Quem não conhece tramela, você que está aí nos Estados Unidos ou em outro país, isso aqui é uma tramela. Eu pedi para eles tirarem. Essa era a fechadura Era a fechadura da casa. Eu lembro que eu rodava isso aqui com muita força para poder abrir essa janela de madeira que era bem pesada na época. Os pedreiros montaram ela aqui, pessoal. Ele quase não deu conta de levantar ela sozinho de tão pesado que era isso aqui. Isso aqui foi a primeira porta que eu tive com Deus. Abraão teve uma porta que chamava Carvalhais de Mana. Jacó se encontrou com Deus no balde de Jaboque. Eu me encontrei com Deus algumas vezes nessa janela. Esse banheiro aqui, ele não era tão bonito assim. E para mim ele era muito maior do que isso. O chuveiro, nós não tínhamos essa peça, era o cano que saía daqui. Então saiu uma bica de água. Para mim, nós havíamos evoluído assim 50 anos em mim. A porta era exatamente essa. Mesma porta, mesma madeira, só tinha outra cor. Quando eu morava aqui ela era verde. Parece que eu estou vendo aqui, por baixo, assim. Olha ali, a cor da porta. Era a mesma porta, era verde. Eu lembro disso até hoje. Essa janela não existia. Era aquela janela que nós filmamos agora há pouco.